Muito boa tarde a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet em diferentes lugares e aqui também em Porto Rico, lá na Guatemala, na congregação, na cidade de Guatemala, na congregação que o reverendo Eduardo Cubur pastoreia, onde o missionário Miguel Bermúdez Marim se encontra, e todos os ministros e irmãos de diferentes lugares da Guatemala e também dos diferentes lugares da América Central e também de alguns países que viajaram para estar nesta atividade que está realizando o missionário Miguel Bermúdez Marim nesse final de semana, hoje sexta, 6 de outubro desse ano de 2023, e amanhã também, e no domingo, onde também estará ali o missionário Miguel Bermúdez Marim. Que Deus lhes abençoe grandemente a todos, e nessa ocasião nos permita ver esse tema que temos para hoje, novas de grande gozo para a primeira e segunda vinda de Cristo, que foi pregado sexta, 24 de abril de 2009, em Topo Chico, Novo León, México. E procuramos no Evangelho segundo São Lucas, que é a escritura que ele leu ali, capítulo 2, versículo 8 ao 14, eu quero ler essa porção, para que anotem aí, onde ele desenhou e ele escreveu, melhor, desenhou, e disse, capítulo 2 do Evangelho segundo São Lucas, versículo 8, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite, e o anjo do Senhor desceu onde eles estavam e desenha uma estrela de Davi. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E desenhe uma estrela de Davi também. E isso vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolvida em faixas e deitado em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, que louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, maior e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Novas de grande gozo para a primeira e segunda vinda de Cristo. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem, o que conhece o tempo, que foi pregado 15 de setembro de 1998 em El Salvador, nos diz o nosso irmão William, no tempo em que Jesus nasceu, houve uns pastores que com suas ovelhas estavam velando, vigiando, cuidando nas vigílias da noite e cuidando das suas ovelhas. Agora vejam, estavam em vigilância, despertos aqueles pastores, e receberam ao arcanjo Gabriel com seu poderoso exército, cantando e anunciando-lhes as boas novas da vinda do Messias, lá em Belém da Judéia, em um estábulo, lá
em uma manjedoura, e ali encontraria o Messias. Essa anotação que nós lemos há pouco tempo, que não faz muito tempo, sobre Gabriel aí comandando esse coro adiante, na frente desses anjos, dessa anotação que ele fez ali referente ao arcanjo Gabriel. Vejam na página 18 do Compêndio de Anjos, que é um folheto de extratos do tema Anjos, que nos diz na página 18: se viajarmos essa noite ao céu e encontrar com meu pai Abraão, e dissesse a Abraão: qual é a coisa mais gloriosa que jamais conheceste? Qual é a coisa mais essencial que jamais conheceste? Abraão me diria: a vida eterna. E escreve ali a vida eterna. Então, faríamos outra viagem, novamente iríamos e chegaríamos com o arcanjo, com o grande arcanjo Gabriel, o qual é o mensageiro do pacto para as pessoas judias, e está de pé à direita de Deus, e escreve Gabriel à direita de Deus, uma das ordens mais altas de anjos nos céus. E eu lhe diria: Gabriel, és um anjo poderoso, és amado de Deus, e estiveste aqui por um tempo incalculável. Talvez conheça tudo com relação ao céu, onde cada coisa está localizada, colocada por conta um dos anjos à direita de Deus, e conheces todos os segredos do céu. Tocaste a trombeta na primeira vinda do Senhor Jesus, anunciaste a sua primeira vinda e anunciarás sua segunda vinda. Portanto, deve ser um homem ou um anjo poderoso. E aí, debaixo de Gabriel, à direita de Deus, ele escreve anunciou, depois ele escreve trombeta, e depois escreve anuncia a segunda vinda de Cristo. Quero te fazer essa pergunta: em todos os tesouros de Deus, qual é a coisa mais tremenda que já encontraste em todos os seus tesouros? Posso ver Gabriel se colocando de uma forma muito atenta e dizendo: o maior que eu encontrei entre os tesouros de Deus, desde que Ele me criou, é a vida. E escreve a vida eterna. Deus me fez para que pudesse viver eternamente pela eternidade. E a vida é o maior que há. Agora vejam, aqui o irmão Branham nos diz que Gabriel anunciou a primeira vinda do Senhor e diz: e anunciarás sua segunda vinda. No livro de citações também está aí essa porção. Se querem ter também, para que a tenham. A 33, aí pelas primeiras páginas, diz, parágrafo 282, diz: e parado ali estava um anjo poderoso, Gabriel. É o mensageiro aos judeus. Lembre, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. O anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia disse assim. E escreve aí: Gabriel é igual, anuncia a segunda vinda de Cristo. Nosso irmão William continua dizendo: e algumas pessoas talvez pensariam: bom, eu estou esperando a vinda do Messias, e quando ele chegue, ele estará pregando assim e assim.
Mas vejam, quando chegou, ou seja, quando chegou o cumprimento do Messias, quando chegou estava chorando, talvez ali na manjedoura. Tudo depende em que parte, em que tempo, em que etapa da vida do Messias a pessoa o encontraria. Alguns podem encontrar desde que nasceu. Depois o que diz aqui, diz, foram bem-aventurados os que puderam ver o Messias desde a sua chegada aqui em carne humana na terra. E foram Maria, José e aqueles pastores e os magos depois, 2 anos mais ou menos depois do seu nascimento, e assim por diante. Muito poucas pessoas puderam ver o Messias desde a sua chegada à terra. Na mensagem, por que tiveram que ser pastores? Ali o irmão Branham nos relata, na página 6, onde nos diz: e tem uma grande lição que talvez alguma vez eu desejo poder trazer a Tucson, daquelas mães hebreias dando à luz aqueles infantis, aqueles bebês, quando ela gemia com dores de parto do bebê, ela falava o nome do bebê, e isso posicionalmente o colocava na terra prometida, sua tribo. E escreve do lado o nome do bebê. A grande coisa, toda a palavra de Deus concorda corretamente junta. Se não concorda junta, então não é a palavra de Deus. Está mal colocada. São teus pensamentos que estão mal colocados à palavra. Tudo concorda junto. Agora vejam. Como essas mães hebreias ali, elas diziam o nome do bebê, quando nasciam, e isso colocava posicionalmente na terra prometida, ou seja, na sua tribo. Ele também nos leu nessa mensagem que vamos ouvir hoje. E eu quero ler esse parágrafozinho para ler aí o que ele escreveu. Diz, página 368 do livro dos selos, diz: por isso nós também estamos em angústia. A noiva está em angústia para dar à luz a Cristo Jesus. Tudo está em angústia, gemendo, porque algo está a ponto de acontecer. E este 6º selo dá lugar a tudo isso. Ó irmão, vai ser um tempo quando acontecerão todos os terremotos, as estrelas cairão do céu, haverá erupções vulcânicas, e nisso a terra se renovará. A lava vulcânica brotará do centro da terra e então regará por todos os lados enquanto a terra gira. E aí ele escreve: a noiva com dores de parto é igual, o 6º selo dá lugar a isso, vírgula, ou seja, uma vírgula, ao parto. E na mensagem
Deus é o seu próprio intérprete. Nos diz na página 21, povo, estamos esperando pelo Filho prometido? Levante a sua mão. Você crê que é semente de Abraão por estar em Cristo? Levante a sua mão. Então, semente de Abraão, receba o teu sinal. O sinal não está lá na Babilônia, tampouco está lá no mundo denominacional. Está aqui no vosso meio, entre aqueles que não estão naquela mistura que tem ali. Creia. E ele escreve ali o sinal. E o sinal é sempre um profeta. E nesta mesma página abaixo diz: agora, se o Deus de Abraão levantou Jesus Cristo dos mortos, e este Jesus prometeu o mesmo sinal dado a Abraão, o que o anjo, que foi Deus em carne humana, fez diante de Abraão justamente antes da chegada do Filho prometido, Jesus disse que a mesma coisa tomaria lugar hoje. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui, é que as pessoas pensavam que o Messias viria em tal forma que viria aí um disco voador, em um carro de fogo, e talvez alguns pensariam que já viria grande. Outros, se pensavam que vinha pequeno, não compreendia como viria. Mas as promessas da profecia dizia que vinha por meio de uma virgem e nasceria em Belém da Judeia. Portanto, seria um homem que viveria aqui na terra, nascendo aqui na terra, criando-se na terra, comendo das comidas que se comiam lá e trabalhando como as demais pessoas trabalhavam. Por isso veio a ser um carpinteiro lá em Nazaré. Depois que passaram de Belém da Judeia ao Egito e do Egito passaram a Nazaré. Lembrem como Deus guiou a José. Agora, Deus guiou José, vejam, através do arcanjo Gabriel, guiou, apareceu a ele novamente, depois de que apareceu primeiro, na primeira ocasião, onde ele disse: leva a Maria, tua mulher, porque o que está gerado, toma a Maria, tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. E aí começou a guiar ele. E depois vejam que depois apareceu em sonhos e disse: leva o menino, tira ele daqui, porque estão procurando para matá-lo. Toda a trajetória dessa criança, Deus estava em cena, cuidando, guardando, para que assim tivesse essa trajetória antes de começar o seu ministério. Até nessa trajetória ele foi guardado. E quando estava no ministério, vejam, cada vez que vemos na escritura que tratavam de agarrá-lo, diz que ele se metia entre eles, como fazia, ele já tinha a forma de desaparecer, mas depois, quando chegou o tempo onde ele tinha que cumprir o propósito pelo qual tinha sido enviado, ali, quando apareceu essa multidão para prendê-lo, porque Judas já fazia um tempinho que estava procurando ali essa oportunidade para entregar ele, porque ele sabia da sua vida, ele sabia onde ele estaria, ele sabia tudo sobre Jesus. E depois que ele disse o que vai fazer, faz logo, o mais rápido, ele diz.
Depois teve um tempo aí na qual ele tentava a maneira e procurava a maneira para entregá-lo. Vejam, Judas pensava, mas esse homem muitas vezes foi livrado, ou ele mesmo se livrou, não vai ser nessa ocasião uma exceção. E como ele estava esperando outra coisa, dinheiro, pois então ele dizia, isso vai ser fácil para ele, porque ele entrava entre as pessoas, quando todos esses soldados gentios e essas pessoas forem para prender ele, com certeza ele vai escapar. Mas veja, ali ele poderia ter feito. Mas quando chegou o momento para cumprir a obra pela qual ele veio, ele não fez isso. Ou seja, Deus permitiu. Não foi porque eles o agarraram e porque souberam, porque Judas disse onde ele estava e tudo isso, não. Deus permitiu isso para que se cumprisse as Escrituras. Tem muitos assim tem muitos que, como tudo isso se repete, procuram o meio dessa parte de Judas, vai se cumprir plenamente nesse tempo com aqueles que deram as costas à mensagem, à obra, ao programa de Deus para esse tempo final. E, embora que não façam diretamente como a ação que Judas fez, que é a mesma que fariam, mas então eles se colocam nessa mesma posição, crucificam uma palavra, o qual em 63 o irmão Branham, na mensagem Eu Acuso Essa Geração, disse ali que Cristo foi crucificado pela segunda vez, que o crucificaram, e depois você encontra aqui em 78, o nosso irmão William também falou que lá onde ele foi, em Tucson, também houve uma crucificação. Mas vejam como tudo isso vai refletindo, mostrando o que seria essa crucificação, qual Moisés esteve rompendo o programa divino ao ferir essa rocha pela segunda vez. E isso seria uma crucificação espiritual, onde diz que vão blasfemar, vituperar e falar toda coisa contra o cumprimento da vinda do Senhor, e estariam fazendo a mesma coisa que Judas fez. Judas teve essa atitude, e vejam como Deus permitiu, porque Deus permitiu isso, porque ele dizia, ninguém me tira a vida, já era um homem adotado ali, isso foi depois do Monte da Transfiguração, eu a ponho por mim mesmo para voltar a tomá-la. E vejam, tem uma anotação que nós tínhamos lido também, já que nós tocamos nessa parte aí, onde o nosso irmão William tinha escrito, nenhum líder religioso profetizar, ou seja, falar, disse que morreria e aos 3 dias ressuscitaria. Nenhum líder religioso disse ou tinha dito isso, exceto Jesus. E Moisés e Elias, Apocalipse 11, é outro ser humano, o qual esteve dizendo isso, porque vai chegar o momento que, depois que termine esse trabalho, na qual
Como ele escreveu que ninguém poderia tocar em Moisés até que concluísse o seu trabalho, também vai poder dizer, naquele momento, ninguém me tira a vida, eu coloco ela por mim mesmo para tomá-la de novo. E estará repetindo de novo ali essa crucificação, e pela televisão e por todos os meios haverá esse regozijo das nações, porque já tinham eliminado a esse que atormentava, como diz em Apocalipse 11. Mas vejam que aparentemente o ministério de Jesus começa com regozijo e alegria, o qual dizia: novas de grande gozo, que foi a Escritura, a porção que lemos. Diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. E todos esses louvores e coros e tudo, e no final terminar esse ministério como terminou. Aparentemente tinha começado o ministério com regozijo, com alegria, com boas novas, e termina o ministério da forma que terminou. Mas era a vitória e era o maior regozijo que havia acontecido ali na cruz do Calvário. E assim também vai estar se cumprindo com Apocalipse 11. Agora diz, de acordo com como Deus guiou José. Agora Cristo nos ensina que todos estejamos vigiando, e este é um ensinamento para a Igreja de Jesus Cristo desde o tempo do seu nascimento, lá no aposento alto, até esse tempo final. A Igreja de Jesus Cristo foi ordenada, foi estabelecida na terra, aqui no meio dos seres humanos, e foi ordenada a Igreja com todos os seus membros que estejam vigiando. E cada anjo mensageiro teve que estar vigiando, teve que estar com o seu grupo vigiando pela segunda vinda de Cristo, pela vinda do Filho do Homem, do qual Cristo disse que nem os anjos sabem quando será o dia e a hora. Isso está em Mateus, São Mateus 24 e também 25, mas vamos aí ao capítulo 24 de São Mateus, Isso foi depois que já entrou aí em parábolas a falar. Veja no versículo 35 diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, nem os anjos do céu, senão só o meu Pai. Vê, aí ainda não tinha sido revelado a Jesus. No 25 também, Marcos também, 25, do versículo 13,
Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Por isso ele disse no dia de Pentecostes, todos estavam encarregados de estarem vigiando pelo cumprimento da vinda do Senhor, o qual nós lemos nesses dias, essa escritura de Apocalipse 3, onde nos fala da sua vinda. Marcos 13, diz: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, veja, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E aí desenha uma estrela de Davi, embaixo a pirâmide e as eras. Na mensagem Novas de Grande Gozo para todo o povo, pregado 25 de dezembro de 2011, aqui em Cayey, Porto Rico, diz: agora sendo que todas estas coisas que aconteceram para o cumprimento da primeira vinda de Cristo foram tão simples, como será para a segunda vinda de Cristo? Será tudo simples também. E em alguma ocasião vamos ver todo esse mistério, mas eu creio que será sob a terceira etapa, no cumprimento da grande carpa catedral, da visão da grande carpa catedral, onde haverá um povo crente em Cristo, colocado na era correspondente ao nosso tempo, que não é a era luterana, nem wesleyana, nem pentecostal, é a era da pedra angular, a era de ouro da Igreja do Senhor. Vejam que quando isso já esteja se dando a conhecer, ele já está nos indicando que seria uma grande carpa catedral, e seria na etapa da era de pedra angular, e um povo que já estaria aí. Ou seja, que não podia ser antes que a etapa da dispensação da graça, porque onde Deus estaria cumprindo a sua vinda seria na etapa de pedra angular. A era de ouro da Igreja do Senhor, a era da adoção de todos os filhos e filhas de Deus. Esperamos que no projeto da visão da carpa seja tanta a colaboração do povo que em algum momento se diga: já é suficiente. Ao melhor vai ser quando se diga: já é suficiente, já temos que partir. Não que vá terminar no momento na qual iremos partir, mas que como também tem haverão muitos gastos, luz, água, telefone, pagamento de terrenos e assim por diante, sempre haverão gastos, mas será o povo que tem a promessa de transformação e rapto que estará trabalhando nesse projeto divino, onde a glória de Deus vai ser manifestada. Ou seja, quando diz que não é que vai dizer que já basta, já não contribuam mais, e que seja quando acabe de realizar todos os trabalhos da construção e todos os detalhes, mas melhor é porque também tem gastos de luz, de água, pagamento de terrenos e todas estas coisas, as quais também contém essa ajuda do povo que contribuem de todo o coração para sustentar o lugar. E aí, se depois de que Deus cumpra
tudo que tem que cumprir sob a grande carpa catedral, então aí já vai chegar um momento na qual não vai pedir mais, porque já é para partirmos. Essa é a parte onde se cumpre plenamente o basta. Não contribua mais, não para o que é a construção, mas para que, como o que vai continuar em operação e vai haver gastos, pois essa parte o povo continuaria ajudando para sustentar o lugar. E que quando chegue o momento, aí diga, amém, já, até aqui, já vamos. Diz, como entrou a glória de Deus ao tabernáculo que Moisés construiu, e como entrou a glória de Deus ao templo que Salomão construiu, entrará a glória de Deus ao cumprimento da visão da carpa, entrará a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo espiritual de Cristo, onde vai ser dedicado e entrará a plenitude de Deus, a plenitude de Cristo, e a sua manifestação vai ser paralelo ao que foi no tempo de Moisés e a dedicação do tabernáculo, e o que foi no tempo do rei Salomão e a dedicação do templo que Salomão construiu. Assim também vai ser no cumprimento da visão da carpa. Vimos que a coluna de fogo, na visão que o reverendo William Branham teve, a coluna de fogo entrou a essa grande carpa catedral e foi depois a um quartinho pequeno de madeira que foi visto pelo reverendo William Branham. Assim que tem muitos detalhes claros de todo esse projeto divino e no lugar que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo para cumprir a visão da carpa, aí vai se levantar. Vai ser vista a visão da carpa feita uma realidade. Certamente haverão pessoas que vão lutar contra esse projeto divino, como sempre houve em tempos passados. Sempre há pessoas que não fazem nada e não querem que os outros façam. Tem sempre pessoas que se deixam usar pelo maligno, que é o que sempre está contra todo o projeto divino. Mas os crentes vão estar firmes na fé, em Cristo e em todo o programa divino correspondente ao nosso tempo, na era correspondente ao nosso tempo. Vejam, na mensagem que estivemos lendo, deuses, Deus é o seu próprio intérprete, nos diz o nosso irmão Branham, na página 14 diz: Ele disse, eu te visitarei. Aí em eu, ele circula. Vem esse pronome pessoal de acordo à promessa. Esse era Deus. E Sara disse, eu, uma mulher de 100 anos, e o meu senhor Abraão está velho, passado deste tempo da vida dos jovens. E ela disse, claro, nunca mais poderemos ter prazer sobre isso. Essas coisas não podem ser. E o homem, Deus em carne humana, disse, por que Sara riu e duvida dessas coisas? E ela estava na tenda atrás dele. E agora observem, veja, se esse não é o mesmo ministério que teve Jesus Cristo. Ele olhava a multidão e percebia os seus pensamentos. Mateus 9:4. Ele disse a Pedro quem ele era, e qual era o nome do seu pai. João 1:42. Ele também disse a Natanael, versículo 47, e a mulher no poço, quando disse a ela, dá-me de beber. João 4, do 6 ao 39. E ela disse, como tu, sendo um judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não tratavam com os samaritanos. Vem, chama o teu marido e vem aqui.
E ela disse: eu não tenho marido. E ele disse: bom, dissestes bem, porque tiveste 5. E ela disse: Senhor, reticências. Veja a diferença entre ela e aquele sacerdote daquele dia. Aquele concílio vivendo no fulgor de outro dia, os quais disseram: esse é do diabo. Eles tinham que dar algum tipo de resposta à sua congregação, porque eles requeriam isso. Vejam que eles tinham que prestar conta ao grupo e ter um juízo desde o púlpito e mostrar ao povo quem ele era. E eles, desde os púlpitos, já estavam crucificando o Senhor e depois cumpriram isso fisicamente. Porque o grupo que estava ali, a congregação, estava esperando que o pastor deles dissesse de quem Jesus era enviado. E eles disseram: esse é do diabo. Eles tinham que dar algum tipo de resposta à sua congregação, porque eles requeriam isso. Porque disse, essa pobre mulherzinha que tinha esta semente predestinada a pousar em seu coração, ela tinha estado esgotada e cansada de todas as coisas que ela tinha visto. Ela tinha ido às ruas como uma prostituta, mas quando viu e ouviu isso, falou: Senhor, me parece que és um profeta. Nós não tivemos um por 400 anos, mas nos foi dito que quando o Messias viesse, essas coisas são as que ele fará. Oh, uau! Essa semente já nascendo ali saltou a vida, porque não precisava de nenhuma interpretação. Jesus disse: eu sou o que fala contigo. E esse eu sou, ele circula essas palavras: eu sou o que fala contigo. E do lado ele escreve: eu sou. Isso tampouco precisava de interpretação. Agora vejam, apenas uma partezinha eu vou, já que nós tocamos nisso aí, que ele escreve: eu sou. Eu não sei se pode usar o... Veja, um momentinho aqui, para que vejam algo. Assim. Em um lugar, não vamos colocar, se é apenas o que vamos mostrar aqui, apenas até essa parte. Vê se tu consegue focar aqui, porque ele, em vários lugares, quando nos fala, vamos falar apenas uma pequena conversa aqui, desse eu sou. Vejam, e me trouxeram justamente esse que aqui diz essa parte.
Ou a que escreve nessa partezinha também podemos colocar? Também, mas essa é apenas uma parte. Eu vou escrever onde ele... Vejam. Em Y, H, W, H. Em várias mensagens ele nos falou que tem uma dualidade aí. E em uma parte está eu, e na outra parte está eu sou. Eu sou. YHWH. O eu sou. E colocam isso com isso do capítulo 3, versículo 10 em diante. Desde o versículo 1 mais, vejam no versículo 7 e 8 para ir lendo. Veja no versículo 7, disse depois o Senhor: tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus, pois conheci as suas angústias e desci para livrá-los. E escreve ali Apocalipse 10, do 1 ao 11. E desenha uma estrela de Davi. Eu desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daquela terra, uma boa terra, e uma terra que emana leite e mel, aos lugares dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O clamor, pois, dos filhos de Israel, e aí ele clamou dos filhos de Israel, aí na parte de cima, escreve Apocalipse 8, versículo 3 ao 5, onde nos diz: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. E no final do terremoto ele escreve Apocalipse capítulo 14, do 1 ao 8, e 11, do 3 ao 7. E no versículo 4 ele desenha uma estrela de Davi, e no versículo 5 também, ao lado, outra estrela de Davi. Veja na página 365 do livro dos selos. Diz: Deus está a ponto de redimir os 144 mil que estão no livro da redenção. E escreve: os 144 mil estão no livro da redenção. Isso está sob o selo da redenção, no sexto selo. Amigo, é isso. Este sexto selo que foi tão misterioso,
Tem tanto sobre isso que poderíamos ir de lugar em lugar nas Escrituras, mas posso confundi-los quando dou muita coisa e eu não posso manter a coisa como deve ser. E em cima ele também escreve: o sexto selo é igual ao selo da redenção. O profeta Isaías viu a abertura deste sexto selo e falou dele. E isso é tão importante que o plano todo da redenção está sob estes selos, o livro todo. E desenha uma estrela de Davi. Agora lembrem, vimos que Jesus viu este selo, não é verdade? Jesus o viu. E agora encontramos que outros também o viram. Vimos que está tipificado em Jacó, com Israel no Egito. Vimos o tipo lá na crucificação do nosso Senhor, em tipo de Jacó, ou seja, está tipificado em Jacó, lá em Israel, no Egito, quando foi liberto, ou quando ia ser liberto. Agora vejam. Lembrem que essa libertação, para esse cumprimento de Apocalipse 4, com o chamado do sobe aqui, se cumpre plenamente nesse tempo, quando a dispensação da graça termina, ou seja, o tempo da redenção, que é onde o nosso irmão William nos escreveu em uma citação que nós já lemos da Bíblia de Apocalipse 10, versículo 6, que escreve: o tempo não seria mais, escreve, de redenção, mas em uma anotação ele coloca o tempo de redenção, de intercessão. Ou seja, está mais específico aí, colocando que o tempo de intercessão termina quando o anjo forte desce do céu, toma o título de propriedade, o abre e o traz à terra. E vejam como aí acontece essa libertação desta sétima etapa e dessa brecha, e plenamente sobe a era de pedra angular, porque esteve se vivendo nessa parte do pescoço, ainda pertencente a essa sétima etapa, mas fora ali já a parte da brecha. Mas depois vemos esta porta aberta no céu, onde Apocalipse 4 se ouve a voz dizendo: sobe aqui. Portanto, tem um chamado, pois tem uma libertação. Lembrem que o ministério, um dos ministérios das duas oliveiras é o de Moisés. E como é Deus que opera esses ministérios, o qual o Espírito Santo o faz, pois ele opera o ministério que tem que operar e quem se requer naquele momento. Agora vejam, no versículo 8 diz: desci para livrá-los, eu estou no capítulo 3 do Êxodo, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daquela terra, a uma boa terra e larga, a terra que mana leite e mel, aos lugares do cananeus, dos heteus, dos heveus e dos jebuseus. O clamor, pois, dos filhos de Israel veio diante de mim, e também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem, portanto, agora, e te levarei a Faraó para que tire o povo do Egito, os filhos de Israel. Então Moisés respondeu a Deus: quem sou eu? Para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E ele escreve do lado aí: sou eu. E respondeu: vê, eu estarei contigo. E aí desenhe uma estrela de Davi. Isso te será por sinal de que eu te enviei quando tenha tirado do Egito que o povo, e servireis a Deus sobre esse monte. Escreve aí Sinai.
Disse Moisés a Deus: eis que eu vou aos filhos de Israel e lhes digo: o Deus de vossos pais me enviou a vós. Se eles me perguntarem qual é o seu nome, o que eu responderei? E Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. E disse: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E ele escreve do lado: eu sou. Agora, vejam, o eu sou, se você coloca eu não sei se está aqui, é mais aqui? Tem que colocar um pouquinho mais para cima. Eu estou escrevendo apenas uma parte do que ele tem um lugar. Vejam. E eu serei, que seria o eterno presente, que seria o ser. Este seria o ser. Tudo que Deus estaria cumprindo com a libertação do povo hebreu no Egito tinha a ver o nome para libertação. Ou seja, o nome tinha a ver com a obra que estaria se realizando. Agora, depois disso, aqui, por exemplo, tem uma anotação e aqui uma anotação, aqui nessa parte de baixo, aqui embaixo, que isso, pois, tem a ver com o que estivemos falando lá no hospital, porque a obra que estaria se realizando na sua segunda vinda é uma obra de reclamação. Agora vejam que no tempo de Moisés teve um libertador e um que o introduziu à terra prometida. Ou seja, ali também estava representado tanto a primeira vinda como a segunda vinda. O Josué, que Josué é Yoshua, que é, vejam, deu a ele o nome, colocou o nome no seu sucessor. Primeiro ele se chamava Oséias, filho de Num, e mudou o nome e colocou o nome da obra que ia fazer, ou seja, correspondente à obra que esse personagem, esse instrumento realizaria. E vejam, teve um lugar onde ele estava lendo na escritura de Gênesis 45, onde José já está ali a ponto de se revelar aos seus irmãos. Também tem na outra tem uma anotação, mas eu vou aqui, mas veja essa parte aqui, o qual ele também coloca aqui nessa anotação,
que me trouxe aqui o encarregado para ter aqui, do versículo, veja o versículo 3. Versículo 1 do 45 de Gênesis. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz e chorou, de maneira que os egípcios o ouviram também na casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José. E desenha uma estrela de Davi aí. E nessa escritura, veja o que ele escreve. Não sei se podem ver aí, ou se coloca um pouquinho mais longe. Vamos ver? Espera um momentinho, vamos fazer melhor. Vamos colocar aqui. Porque eu vou apenas mostrar uma parte aqui para que vejam algo aqui, o qual tudo isso tem um conteúdo que apenas esse instrumento vai saber, para que não comecem a usar o nome. E quando eu falo para não conjecturar também, que vá ali ao compasso, vá no compasso, porque lembre que foi isso o que o irmão Branham viu. E o anjo disse a ele: lembra o nome que tu procuravas? Quando tu sonhou sobre ele, ou seja, da visão da carpa. Portanto, tudo isso tem a ver com o nome de Deus, mas não fiquem conjecturando, vá ao compasso, como diz. Veja, essa é uma anotação. Está bem colocado o zoom? Mas se vê, nessa parte onde ele diz: eu sou José. Ele escreve YHWH. E eu sou José. Ainda vive meu pai? Que é essa porção aí que colocaram nesse estudo. E tudo que ele esteve me mostrando naquele dia, depois eu tenho estado vendo em todos esses lugares onde Deus tem ido me mostrando esse grande eu sou, que quando tu lês de trás para frente, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, continua sendo o eu sou. Agora lembre que o povo hebreu lê da esquerda, da direita à esquerda. E no conteúdo desse eu sou, que eu sou é como dizer: tu és, ou são eu sou fulano de tal. Agora tudo isso envolve esse nome eterno, o qual seria a obra que estaria se realizando, e Deus estaria realizando no cumprimento da grande carpa catedral. Tudo seria sob o seu novo nome. Tudo seria novo. Isso está no livro das eras. Quando tudo seja novo,
tudo novo. Agora nós tocamos assim superficialmente, por alto, isso sobre o nome no qual ele disse que seria. Então, vamos ler também essa parte aí. Seria uma revelação dada tão contundente, ele diz, que não teria dúvidas. Lembrem que isso seria dado por revelação. Vamos ver se achamos essa partezinha. Nesta página não são. Não são a mesma da outra, mas na 232, aí nos fala que seria 230, veja, aí nos fala desse nome desde a página anterior. Diz aqui também que ele dará ao vencedor uma pedrinha branca e não sobre a pedra, um novo nome, o qual apenas o dono conhece. Veja, apenas o dono conhece. Agora a ideia de um novo nome é uma ideia conhecida. Abraão foi mudado a Abraão, Saraí a Sara, Jacó a Israel, Simão a Pedro e Saulo a Paulo. Esses nomes trouxeram uma mudança e foram dados por conta de uma mudança. Foi apenas depois de que Abraão e Saraí tiveram seus nomes mudados pelo Senhor, que foram prontos para receber o filho prometido. O caso de Jacó, ele tinha que vencer e então foi chamado príncipe. No caso de Simão e de Saulo, a sua mudança veio quando eles tinham recebido ao Senhor. E hoje em dia, cada um de nós, verdadeiros crentes, tivemos uma mudança de nome. Somos cristãos? É um nome que é comum entre nós, mas algum dia teremos outra mudança. Certamente vamos receber, e ele escreve na adoção, um novo nome, o Pai. Muito bem, pode ser esse nome. Muito bem, pode ser que esse nome seja o nosso nome original e verdadeiro, escrito no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo. Ele conhece o nome, mas nós não. Algum dia, segundo a sua boa vontade, nós conheceremos também, algum dia, oitavo dia. Vejam, já achei, 360. No de vocês, tem que ver qual que é, onde ele diz, e escreverei. Essa é na era de Filadélfia, a última página. Aí pelas últimas páginas ele diz, e escreverei sobre ele o meu novo nome, antes de começar a era de Laodiceia,
meu novo nome, quando tudo chegue a ser novo. 354 do outro livro, para que tenham aí. E escreverei sobre ele o meu novo nome, o meu novo nome. Quando tudo chegue a ser novo, então ele também terá um nome novo, e esse nome também vai ser o nome da noiva. O que é aquele nome, ninguém se atreve a conjecturar. Teria que ser uma revelação do Espírito, dada tão conclusivamente que ninguém se atreveria a negá-lo. Mas, sem dúvida, ele vai deixar que aquela revelação para o dia em que ele deseje mostrar o nome. É suficiente conhecer que esse nome será muito mais maravilhoso do que nós jamais poderíamos imaginar. E ele escreve aí tudo novo, o nome novo do Senhor. Agora, veja o que continua dizendo. Nós paramos aí e fizemos essa pequena pausa aí com eu sou, mas vejam, aqui falando, continuando aqui, na página 15 da Jesus, Deus é seu próprio intérprete, diz, não precisava de nenhuma interpretação. Jesus disse, eu sou o que fala contigo, e ele escreve, eu sou. Isso tampouco precisava de interpretação. Ele tinha feito o milagre e testificava que ele era o Messias. Testificou exatamente do que Deus tinha prometido. Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará profeta como eu. Atos 3:22. Então, o que foi isso? Foi a vindicação da palavra, da Escritura, foi a vindicação da Escritura. Ela correu à cidade e disse, vinde, vede o homem que me disse tudo o que eu fiz. Esse não é o Cristo? Agora vejam uma coisa importante, que é a palavra, a que te mostra como tu estás diante de Deus, o que tu estás fazendo, e te abre e te diz as coisas que estão contra a palavra de Deus, da vontade de Deus, da perfeita vontade de Deus. E aí tu diz a palavra e começa a trabalhar, e aí a pessoa diz, bom, isso que eu estou fazendo não está bem. E poderá dizer, bom, mas isso não será esse o que o Senhor prometeu, que na sua vinda estaria fazendo essas coisas? Porque lembrem que isso se cumpriu em parte na manifestação do Filho do Homem, que é símbolo de águia, de profeta, no reverendo William Branham, que veio em misericórdia, e em vários lugares ele se coloca como esse que estava ali, de costas à tenda, porque lembre que as Escrituras, ao terem múltiplos cumprimentos, vai chegar um momento em que será o cumprimento total dessa Escritura. E a palavra é a que vai operando em cada indivíduo, e por isso você pode ouvir tantos testemunhos que disseram, hoje eu não sou aquele de antes. Mas o que aconteceu? O que aconteceu com essa pessoa?
ele se viu refletido na palavra, e a palavra disse a ele as coisas que estava fazendo errado. Porque ali estava a palavra, com aquela mulher, ao qual ele sabia a sua vida, se o que lhe disse era foi: procura teu marido. Ela poderia ter dito: não, ele está ocupado, eu não posso procurar, eu não posso ir buscá-lo. O que muitos diante da palavra fazem, que ao invés de se ajeitar com Deus e a palavra, tapa essas coisas, cobrem essas coisas e ficam à espera ao que ele daria ali, e não a corrigir e ajeitar a sua vida. E ela disse: não tenho marido. Dissestes bem, tiveste 5 e o que tem também não é teu. Agora veja, ela se viu refletida na palavra. E veja o que o irmão Branham disse ali, que ela, ao ter essa semente predestinada, vejam, ela não falou como falaram aqueles que disseram: esse é do diabo. E em outras ocasiões dizia: faz essas coisas pelo dedo de Beuzebu. Ali estava a palavra falando a ela das coisas que ela tinha na sua vida. Mas vejam, como a palavra é a que faz a obra na pessoa. E pode estar no lugar mais distante do planeta Terra, onde queira, e tenha chegado este ensinamento, essa palavra, e ali aquela pessoa diz: mas Senhor, eu estou aberto diante de Ti aqui, vi isso tudo que eu estou fazendo, isso não está bem. E começa essa obra a operar, essa palavra a operar nessa pessoa, e a corrigi-lo, e santificá-lo. E esta santificação, como o escrito que ele teve ali, vai matando esse desejo de pecar. E essa palavra continua operando nesse crente, nessa semente de Deus. Agora é a obra que Deus está fazendo nesse tempo, tão milagrosa, que o maior milagre que Deus está fazendo, o qual é trazendo essa revelação e também santificando o povo para entrar à terra prometida do novo corpo. Agora veja o que continua, o nosso irmão William continua dizendo aqui: mas os crentes estarão firmes na fé de Cristo, em Cristo, e em todo o programa divino correspondente ao nosso tempo, na era correspondente ao nosso tempo. Não ouvirão as críticas, senão que ouvirão a palavra, ouvirão o que foi prometido para o nosso tempo, e estarão conscientes que no cumprimento da visão da carpa, onde vai se cumprir a terceira etapa, a fé para serem transformados e raptados virá. Onde virá a fé para serem transformados e raptados? Na carpa. Lhes será dada a fé aos crentes em Cristo para serem transformados e raptados no último dia. Lhes será revelado o mistério do sétimo selo. Estarão ouvindo os 7 trovões. Onde estarão ouvindo os 7 trovões? Na carpa. No cumprimento da visão da carpa. E diz que quando a visão da carpa esteja se cumprindo ali, então eu vou crer.
A visão da capa já está se cumprindo. Depois, o que eles estão se referindo, que são os milagres, isso vai vir mais adiante. Só espere um momentinho. Enquanto os escolhidos de Deus se preparam o café de rapto para irem no rapto, depois vão ver esses milagres como confirmação de que o que estava acontecendo era o assim diz o Senhor. Será revelado o mistério do sétimo selo, estarão ouvindo os 7 trovões, a voz de Cristo, o anjo forte, falando a eles nesse tempo final. E estará falando, se está falando, pois tem que ter um instrumento, e dando a eles a conhecer o maior mistério de todos os mistérios que causou silêncio no céu, como que por meia hora. Tudo isso corresponde ao cumprimento da visão da carpa. E um pouquinho mais adiante, nesta mesma mensagem, diz, João dizia, a ele convém crescer e a mim minguar. E a quem o povo vai seguir, a quem convém crescer. Não vai ficar com o que convém minguar. O que convém minguar estará contente de que os que o ouviram sigam aquele que viria depois dele. Ou seja, que João ficava feliz de que seus discípulos seguissem a Jesus. Muitos dos discípulos de Jesus tinham sido seguidores de João, o Batista, até que conheceram aquele ao qual João estava preparando o caminho, e do qual João disse que depois dele viria um maior que ele, que João, o qual era primeiro que ele, e que lhes batizaria com o Espírito Santo e fogo, ou seja, que tem que seguir a quem? Ao que batiza com o Espírito Santo e fogo, ao que é maior, ao qual João estava preparando o caminho. O trabalho de um precursor é preparar o povo para que recebam ao que virá depois dele. Não podem ficar pensando que já não vão receber nenhum outro que virá depois. Tem que receber o que vem depois, o qual é maior que o precursor. Ele, João Batista, batizou a Jesus e viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. Foi identificado como o Messias príncipe. Daí em diante, estava ungido como o Messias. Em algumas ocasiões, encontramos que Cristo dizia, em uma ocasião disse, não digam a ninguém que eu sou Jesus, o Cristo, o Messias. Estavam perseguindo ele e era um momento difícil. Não digam a ninguém que eu sou o Cristo, o Messias, o Cristo. E disse também, da visão que tiveram no Monte da Transfiguração, não digam a ninguém da visão até que eu ressuscite dos mortos. Ou seja, que nem tudo pode se dizer ao público. Ou os crentes nem tudo podem dizer às demais pessoas. Ou seja, que se você obtém a revelação, é melhor ficar calado e guardar no seu coração. Não é para estar falando publicamente. Fique com isso mantido no seu coração, porque vejam, o irmão William diz, porque vão estar criticando ou perseguindo a obra de Deus. E vai chegar o momento na qual algo vai produzir essa abertura, mas tem que deixar que isso Deus faça por meio do instrumento, que não seja você. Pode causar um aperto, uma abertura antes do tempo, quando isso não corresponde a você, mas guarde tudo o que Deus vai revelando para você no seu coração e veja o que ele diz. Tem coisas que são para os crentes e nada mais. Maria é o exemplo e Maria representa a igreja. Ela guardava tudo onde? Aqui, no coração. Portanto, tem coisas que são exclusivamente para os crentes. Agora vejam na mensagem, por que tiveram que ser pastores?
nos diz, na página 9 e 10 diz: podemos parar aqui e falar a respeito de João, podemos parar aqui e falar de Elias. Ninguém sabe de onde Elias vem, apenas o que sabem foi que ele apareceu em cena. Os profetas lá através das eras, eles eram ninguém, mas Deus colheu isso e passou por alto as éticas da igreja e os ensinamentos para fazer, mostrar que Ele é Deus. Ele escolhe algo que é nada para fazer algo com Ele. Ele mostra a sua sabedoria, a sua deidade ao fazer isso. Que Ele colhe o nada quando Ele primeiramente fez. É um homem, Ele simplesmente colheu uma bola de barro e compôs o homem dela. Ele escreve em cima a criação do corpo de Adão, onde era nada mais que barro, mas compôs, construiu o homem. Agora Deus colhe o nada para fazer algo. Enquanto continuamos pensando ser algo, então não podemos ser usados na mão de Deus. Temos que esquecer-nos de tudo que conhecemos ou aprendemos. Como era o grande São Paulo. E ele escreve, Deus usa os nada, como os ninguém. Como era o grande São Paulo, ele diz que ele teve que esquecer de tudo que ele tinha aprendido para que assim pudesse conhecer a Cristo. Qual ou como é isso? Hoje também. Todas as instruções, todos os ensinamentos e demais operavam para o pior neles. Finalmente negaram a Ele. A mesma instrução que eles tiveram tido para Ele, para crer nele, se tornou e se fez mais crítico inimigo e o crucificaram. Você sabia que a história se repete de vez em quando? É um fato notável. Pode acontecer novamente do nosso lado. Você diz, se eu tivesse vivido então, ou seja, que naquele tempo. Bom, agora se você quer saber o que você teria feito lá, olhe no seu presente estado agora. E você pode ver o que você teria feito lá então, porque certamente é revelado. Treinados para crer em Sua palavra. E então, quando a Sua palavra foi vindicada diante dos seus próprios olhos, ou seja, eles eram treinados para crer em Sua palavra, estavam bem educados, já vinham, digamos, estavam prontos para receber o cumprimento dessa palavra. E então, quando a Sua palavra foi vindicada diante dos seus próprios olhos, eles negaram a palavra que foi feita vindicação. Quando Deus provou que Ele faria e disse o que Ele faria, e provou que Ele faria, então se voltaram para trás e chamaram aquele homem de um espírito mau. Quando ele disse que a visão da capa estava se pregando e que era um lugar onde a igreja noiva, os escolhidos, estariam recebendo a fé de rapto e que os trovões estariam emitindo as suas vozes, então quando Deus vem e cumpre isso, diz, não, isso é um espírito mau, isso não é desse jeito. Tinha que fazer o que Paulo fez. Ele disse que largou todo o conhecimento e tudo que aprendeu, diz que largou de lado. Um espírito mau, que amaldiçoa todos eles. Pense no que tinha acontecido, pense no que os estimulou,
seus treinamentos causaram eles não conhecerem a palavra encarnada para o seu dia. O mesmo treinamento que tinham nas escolas com os melhores professores. E você diz, bom, nós não faríamos isso hoje. Os seus professores foram mais supremos que os nossos hoje, superior a nossos mestres, melhor dizendo. E eles falharam. Eles não tinham 996 diferentes organizações como a que temos hoje. Eles tinham em torno de 3, comparado com tudo que tem hoje. Seguindo as 3, e nenhuma das 3 o reconheceram. Isso nos mostra que o que o homem faz é bobagem para Deus. Vê? Agora, eles falharam em reconhecê-lo. Agora, e eles fariam a mesma coisa de novo. E desenhe uma estrela de Davi. Homem, a intenção é boa, sempre é boa. E o homem nunca muda a sua postura. Ele nunca muda as suas maneiras muito. Eu estou falando do homem do mundo. O homem sempre louva a Deus, homem religioso, pelo que ele fez. E ele sempre apontando as pessoas do que ele vai fazer. E então ignorando o que ele está fazendo. Vê? Esse é o homem. Ele é feito desse jeito, ele sempre tem sido desse jeito. E você lê a história da Bíblia, nesta noite sabe que isso é de acordo à palavra, correto? Eles sempre louvam a Deus pelo que Ele fez, dizendo o que Ele vai fazer e ignorando o que Ele está fazendo. Que isso é só um costume do homem. A razão pela qual fizeram isso, os mestres, na minha opinião, agora, eles tinham interpretado a palavra porque eles criam no Messias que vinha. Israel todo crê nisso. E crê nisso até hoje em dia. Mas a razão pela qual eles não o reconheceram, a mensagem não estava de acordo às suas crenças eclesiásticas. Suas interpretações que eles tinham da palavra, o Messias nunca se manifestou ele mesmo da maneira que eles interpretaram que ele faria. E então, eles não reconheceram, porque não se ajustou às interpretações deles. Como eu disse anteriormente, e vou dizer de novo, Deus não precisa de ninguém para que interprete a sua palavra. Ele é o seu próprio intérprete. A interpretação da palavra é o cumprimento dessa palavra, dessa profecia. Vamos parar por aí, nesse tema, novas de grande gozo para a primeira e segunda vinda de Cristo. Para mim tem sido um privilégio poder trazer a vocês essa parte, sob esse tema, novas de grande gozo para a primeira e segunda vinda de Cristo, o qual Deus nos levou por diferentes lugares, assim, em uma pequena viagem, onde nós vimos até algo do nome ali, o qual, à medida que vamos chegando a essa etapa, onde tudo vai ser conhecido e seria claro por revelação. E vai ser algo, ele diz aí, tão contundente que não vai ter lugar para dúvida. Nos coloquemos de pé e deixamos assim imediatamente conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.